Olá, seja bem-vindo ao Preparatório para Comissários de Voo Braga Academy. Estamos no caderno 1, o caderno ESS, a terceira disciplina, a disciplina de sobrevivência, e a terceira aula da disciplina, que vai tratar de sobrevivência na selva, no que diz respeito à construção de abrigos e de vestuário. Então, vamos aí à nossa terceira aula da disciplina. Bom, para falar de abrigos, a gente tem ali aquela prioridade, aquelas ações imediatas e ações que devem ser feitas simultaneamente, e ali dentro daquele hall de coisas que você deve fazer tem o AFA mais A. E o primeiro A do AFA mais A é justamente a construção de abrigo. É claro que, se possível, para construir um abrigo de maneira mais simples, você deve usar partes que sobraram da aeronave. Se possível, até ficar dentro da própria aeronave. Se o charuto estiver inteiro, se houver condições de habitar dentro da aeronave, o ideal é que fique dentro da aeronave, afinal de contas já é um abrigo consistente. Mas, se não for possível, vamos aqui ver o que é possível em relação aos abrigos, o que é pertinente em relação aos abrigos. Se possível, utilizar a aeronave, fuselagem como abrigo, conforme eu acabei de falar. Aguarde a evaporação do combustível, conforme você já sabe. Na ação imediata e simultânea, a primeira coisa a fazer é se afastar da aeronave. Então, você se afasta da aeronave e espera a evaporação total do combustível. Eu achei na literatura aí que você precisaria esperar pelo menos umas 2 horas para que esse combustível evaporasse. Mas tenha cuidado e faça a análise, se obviamente for o caso, faça a análise do momento. Essas 2 horas aí é um padrão, é algo recomendado, mas efetivamente pode não surtir o efeito desejado. Partes da aeronave podem ser e devem ser utilizadas na construção. Procure um local um pouco elevado, não muito íngreme e seco. Isso é importante. Um pouco elevado, para que você fuja, por exemplo, de uma inundação em caso de chuva. Não muito íngreme, é bom que seja um pouco íngreme justamente para possibilitar o escoamento da água em caso de chuva, e que seja seco, porque o local molhado não é adequado para você ficar deitado por uma série de fatores, inclusive pela hipotermia. Ficar a mais de 100 metros de cursos de água, rios ou correntes, para evitar inundações e favorecer a obtenção de água e lenha. Então, se você achar um curso d'água, procure ficar a uma distância aí de um pouco mais de 100 metros desse curso d'água. Por quê? Primeiro, os animais vão até esse curso d'água para buscar e para beber água. Então, você deve ficar afastado disso para evitar o contato com algum animal selvagem. E essa distância aí vai possibilitar que você recolha, mesmo assim, água e lenha. Então, fique atento a isso aí, pelo menos a 100 metros distantes de um curso d'água. Evitar construir abrigos embaixo de árvores com frutos pesados ou debaixo de galhos secos. Observe a árvore onde você vai construir o abrigo e veja se tem fruto grande e pesado, há uma chance desse fruto cair na sua cabeça. Então, por favor, não faça o abrigo aí. Da mesma forma, os galhos. Veja se não há galho seco, veja se não há nenhum galho podre antes de você construir o seu abrigo. Preparar cama com folhas e sobre estas folhas mais largas visando afastar-se ao máximo do chão. Tentar fazer um colchão de folhas para evitar que você realmente esteja em contato direto com o chão. Por causa das questões de umidade, por causa das questões de temperatura, por causa da presença de insetos, quanto mais distante do chão você puder ficar, de animais, répteis, quanto mais distante do chão você puder ficar, melhor para você. Eu sei que às vezes não é possível fazer uma cama, mas a gente vai ver aqui algumas técnicas que são bem avançadas de construção de abrigo em que o pessoal consegue fazer uma cama, literalmente. Bom, tipos de abrigo. Nós temos aí 2 tipos de abrigo que a gente vai analisar aqui. O abrigo provisório, e aí, como o próprio nome diz, é para pouco tempo, geralmente para uma noite apenas. Aí eu tenho um exemplo aqui, de um abrigo que foi construído, que você tem aí são folhas de coqueiro, de palmeira, formando uma água apenas. A gente vai ver o tipo de abrigo aqui, que tipo de construção é essa. E aí no chão ali forrou-se algo parecido com uma esteira e ele está servindo. Para uma noite, esse abrigo serve.
E a outra categoria é o abrigo temporário, que é para uma permanência mais prolongada. Cuidado com essas duas palavras aí, que os termos são exatamente esses usados pela ANAC. E às vezes a gente pode confundir o senso comum do uso do termo aí, né? Deixa eu te mostrar aqui o abrigo temporário. Veja o abrigo temporário. Esse é uma verdadeira cama, né? Ó, tem uma cama ali, o sujeito está sentado, está deitado ali numa cama, um negócio bastante elevado, já mais elaborado, com cordas, com cipó, né? Completamente diferente do abrigo anterior, que é um abrigo provisório. Veja, como é que você faz para diferenciar aí? Temporário, ou seja, você vai ficar mais tempo. Provisório para uma noite. Temporário para mais tempo. Use a palavra temporário para te dar essa noção de que você vai ficar mais tempo e para entender que o temporário é mais, ele permanece mais tempo que o provisório, porque isso cai bastante na banca, tá? Fique atento a isso aí. Bom, o tipo de abrigo provisório, aquele abrigo para uma noite só que a gente tem, o mais comum é esse abrigo tipo A, que é exatamente isso aí, ele forma uma espécie de A, né? Uma letra A formada aí. Veja esse abrigo aqui ao meu lado, feito com partes da aeronave, com parte da fuselagem ali, você vê ali pedaço da fuselagem ainda com a janela, e nos desenhos ao lado ali, ele ensina a fazer a espécie do abrigo tipo A, esticando uma corda entre duas árvores e estendendo uma lona sobre ela, ou fazendo ali duas espécies de telhados que vão ser cobertos por folha para fazer o abrigo. Então esse é o tipo A. Ele tem duas águas, né? Uma para cada lado, ele tem duas quedas d'água, vamos chamar assim. Tem esse abrigo aqui que é o tipo rabo de jacu, que é uma água só. São duas estacas com uma trave e uma água só caindo. Você está vendo aqui ao meu lado dois tipos de abrigo rabo de jacu. O primeiro feito com lona, com tecido, o que sobrou da aeronave, e o segundo feito com folhas. Ambos são abrigos provisórios do tipo rabo de jacu, ok? Muito comum, tipo A e rabo de jacu. São mais fáceis de fazer, são mais simples de serem feitos, requerem menos insumos, menos material, então você consegue fazer um tipo A, um rabo de jacu, com certa facilidade. Bom, em relação aos abrigos temporários, são aqueles mais elaborados que vão ficar mais tempo, um dos mais famosos aqui é o tapiri. Aí esse aí já é um negócio feito quase por profissionais, né? Tem uma verdadeira obra de engenharia e arquitetura aí. Ele tem inclusive medições, isso é feito pelo pessoal treinado, o pessoal do exército, o pessoal habituado com sobrevivência em selva, né? É possível ser feito? Claro que é possível ser feito, mas requer um pouco mais de atenção. Veja que é um abrigo muito mais elaborado, um abrigo temporário. Não é normal que seja feito esse tipo de abrigo, embora ele seja possível. Bom, além dos abrigos, algo muito importante numa sobrevivência, num acampamento, e que faz parte do abrigo, são as latrinas, são as fossas. Por quê? Porque se você pega um animal, você vai precisar eviscerar o animal, tirar as vísceras do animal, vai precisar jogar essas vísceras em algum lugar. As pessoas vão precisar fazer as suas necessidades fisiológicas, fezes, urina. O ideal é que todo o lixo, todo o detrito e todos os dejetos, aí entenda detrito como lixo, né? Saco plástico, isso é detrito, e entenda como dejeto, aí as vísceras, as fezes, a urina, isso é dejeto. O ideal é que você faça uma latrina para cada tipo de detrito ou de dejeto. Para cada descarte desse você tem uma latrina específica. Então, ali, uma latrina para detrito. A latrina nada mais é do que um buraco onde você vai jogando ali as coisas e vai cobrindo com terra na medida em que vai usando. Então, a latrina para detritos e a latrina para dejetos. Observe que a latrina para dejetos tem inclusive ali o apoio de mão e uma trave para a pessoa sentar para poder fazer a necessidade dela. As duas são um buraco no chão, o mais profundo que você puder, e aí vá usando e vá cavando. Urinou ali, deixou fezes ali, cubra com areia, né, com terra. E aí vai fazendo isso até fazer uma outra, uma outra, uma outra. O ideal é que essas latrinas sejam feitas. A contaminação por fezes, ela pode ser danosa ao grupo. Então, se uma pessoa está com um ferimento
e alguém deixa fezes em algum ponto exposto do acampamento, o inseto pousa nas fezes, pousa no ferimento dessa pessoa, provavelmente haverá uma infecção e essa pessoa pode vir a óbito. Então, as fezes precisam ser enterradas. Da mesma forma, qualquer coisa que vá putrefar, qualquer resto de comida, se bem que em sobrevivência não tem resto de comida, tudo é aproveitado. Mas vísceras de animais, tudo isso precisa ser devidamente acondicionado na latrina e depois coberto com areia, né? Da mesma forma, os detritos. É por isso que a gente faz as latrinas. As latrinas precisam estar distantes pelo menos 100 metros do acampamento, no mínimo 100 metros do acampamento, para garantir que não vai haver essa contaminação pelos insetos. Tem que estar longe dos cursos d'água, claro, senão você vai contaminar a água que você iria beber, né? E você precisa fazer uma marcação do caminho até essa latrina, para que as pessoas que vão usar a latrina, efetivamente até a noite, não se percam na mata. Então, essa trilha até a latrina tem que estar bem delimitada, bem demarcada. Então, atento à latrina. Latrina para detrito, latrina para dejeto. 100 metros do acampamento, longe dos cursos d'água e marque o caminho até lá. Tranquilo com latrina? Então, o abrigo e a latrina são partes fundamentais desse AFA mais A, aí, desse início do seu processo de sobrevivência. Outra parte fundamental é você proteger o seu corpo através do vestuário, que não deixa de ser um tipo de abrigo. Então, eu tirei aqui uma imagem do manual de sobrevivência, que está no kit, inclusive, de sobrevivência que a gente já falou, para falar sobre o vestuário. Veja aí nessa imagem que você, com um lenço, uma camisa, um pedaço de tecido, você consegue improvisar várias formas de se proteger. Proteção aqui para a cabeça, nesse caso. Se você tiver com camisas de manga comprida, coloque. Ah, mas está calor, não tem problema. As mangas longas são para evitar os insetos e para evitar a insolação. Então, se você tem possibilidade de colocar uma camisa de manga longa, coloque. Da mesma forma, calças, ao invés de bermudas. E por aí vai. Bora ver aqui o que a gente tem. Manter o vestuário limpo e completo, protegendo o corpo das agressões do meio, tal como espinhos, galhos, picadas de inseto, frio e calor. Então o ideal é que você mantenha toda a roupa. Nada de tirar a roupa ou de ficar sem camisa, nada disso. Vista a roupa inteira, de preferência cobrindo a maior superfície de pele que você puder, inclusive o rosto. Nunca andar descalço, nem ao atravessar rios e pântanos. Ah, eu vou atravessar um curso d'água, não quero molhar o meu tênis. Tem que molhar o sapato. Não ande descalço. Se necessitar trocar de roupas ou sapatos, sacudi-los antes. Por quê? Porque pode ter algum inseto ali dentro. Então, antes de calçar o sapato, bata o sapato, sacuda bastante. Pode ter uma aranha, pode ter um escorpião, pode ter algum tipo de inseto, uma pequena cobra, pode ter algum tipo de inseto ali ou de animal dentro do seu sapato. Então, muita atenção com isso aí. Ainda sobre o abrigo. A roupa limpa, além de evitar infecções na pele e parasitas, faz com que o sobrevivente se sinta melhor, claro, né? Você está com a roupinha limpa, você se sente melhor. Os componentes do grupo deverão examinar uns aos outros na prevenção na presença de parasitas, piolho, carrapato, sanguessugas e etc. Isso é fundamental. Que as pessoas tomem conta uma das outras o tempo inteiro, no que diz respeito à presença desse tipo de parasita. Por quê? Porque ele pode trazer doença. O maior perigo na floresta tropical é a presença de insetos. A gente está falando isso aqui, eu estou falando isso para você desde a primeira aula. O maior inimigo do sobrevivente numa selva são os insetos. Dormir completamente vestido, especialmente à noite, por causa dos insetos. Colocar as extremidades das calças dentro do cano da meia ou na boca do calçado. Proteger a cabeça e cobrir as mãos. Então veja, se possível, né, coloque a boca da calça por dentro da meia. Exatamente. Puxe a meia para cobrir a boca da calça. Para quê? Para evitar que o inseto entre pela perna da calça, pela abertura da calça. Da mesma forma, quando for dormir, proteja a cabeça e proteja as mãos também. Ah, eu faço uma tala, envolvo as mãos, não tem luva. Improvise alguma coisa para proteger as mãos também. Para quê? Para evitar picadas de inseto enquanto você dorme. Se necessário for, tiver infestado, tiver uma presença de inseto e estiver disponível, você pode utilizar como repelente. Aí são repelentes naturais. Lama, o barro, óleo de coco, qualquer coco que você pegar,
você consegue ali aquele óleo de coco. Alguns frutos também, como o pequi, por exemplo, eles servem como repelente para os insetos. As frutas cítricas, se você esmagar as folhas e passar no corpo também, elas têm um componente que é a citronela, que é muito usado, inclusive tem sido muito usado em repelentes ultimamente, que também vai afastar os insetos de você. Então, há formas de se proteger, né? O barro e a lama são mais simples. Eu não conheço as frutas, não conheço, eu não sei o que fazer em relação a isso. Barro e lama você conhece, passe lama no corpo, passe barro no corpo, que ele vai proteger, vai evitar que você seja picado por um inseto. É um protetor rústico, mas que funciona. Bom, vimos aqui o que é possível fazer em relação aos abrigos, né? Você tem abrigos provisórios, abrigos temporários. Lembra do provisório, os tipos que tem? Tipo A, rabo de jacu. O temporário, tapiri, né? Onde é que você deve construir esses abrigos? Lugar alto, pouco íngreme, 100 metros dos cursos d'água, lembra disso? Não esquecer de fazer as latrinas para detrito e latrina para objeto, né? E o vestuário, quanto mais você se protege, maior a chance de sobrevivência em relação ao vestuário também. Bom, terminamos assim o primeiro A, do AFA mais A, e a próxima aula vai se dedicar ao segundo, que é o fogo, né? Então, fogo, obtenção do fogo na condição de sobrevivência na selva, é o assunto da nossa próxima aula.